continuar nesse vídeo ainda o assunto da genealogia de Jesus. Porém, eu estou falando sobre a genealogia de Jesus e traçando um comentário acerca daquela figura relacionada à genealogia do Senhor Jesus Cristo no seu tempo de vida, voltando para o Antigo Testamento. E aí nós lemos o versículo 7 do capítulo 1 de Mateus, a última feita, o último vídeo. E é nesse mesmo capítulo, ou nesse mesmo versículo, que nós vamos continuar. Porém, dessa feita nós vamos tratar do rei Roboão, vocês sabem. Roboão é o filho de Salomão. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf. Mateus capítulo 1, versículo 7. E Salomão quebrou a lei do Senhor. Salomão desobedeceu a lei, a ordenança do Eterno, que está em Êxodo, versículo 34, em Êxodo capítulo 34, versículos 11 ao 17. Ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Existe uma turma aí da mente poluída do sexo que diz assim, Salomão teve 1000 mulheres, Davi teve 500 mulheres. Só que você não entende que essas 1000 mulheres de Salomão é um tipo. Salomão é um tipo de Cristo, o homem perfeito. As 1000 mulheres, o número 1000 é um tipo do milênio. E essas 1000 mulheres, sendo elas moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias e etc. e tal, refere-se às pessoas do mundo todo, ou seja, refere-se ao fato de que Deus não faz acepção de pessoas. Salomão foi punido pela desobediência, mas aqui aponta para Cristo, que recebe a todos 1000 anos com todas as pessoas eleitas de todas as nações. Gentios. Esse é o tipo, não é sexo. Aí a cabeça podre de sexo diz assim, Salomão teve 1000 mulheres. Mas vamos continuar aqui. Então ele disse, elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Isso está em Êxodo 34, versículo 11 ao 17, como eu já falei. O Senhor disse a Salomão, Salomão não quis saber, continuou. Deus tinha aparecido a ele 2 vezes, ele continuou. Já que é essa a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais te ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Isso está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, se eu não estou enganado. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Continua a história. No meio do caminho, Deus já começa a separar. É um camarada chamado Roboão, quer ver? Um dos seus servos, aliás, um camarada chamado Jeroboão, um oficial do exército de Salomão, uma das pessoas que servia a Salomão. Aí Deus diz, no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Eu o tirarei da mão do seu filho, Roboão. Aí vamos à rebelião de Jeroboão. Jeroboão, depois que Salomão cometeu aquele pecado de desobediência, de ter aquelas mulheres que a Bíblia proibia, que é um tipo de povos de todas as nações que Cristo aceitará de braços abertos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, não pelo sexo. Salomão foi pelo sexo. Cristo pelo sangue da cruz do Calvário. Sangue santo de Deus. É diferente. Não confundam as coisas. Então, no caminho, depois do capítulo 11, Salomão, que tinha um reino de paz, começou a ter vários inimigos, entre eles esse tal desse Jeroboão. Salomão o colocou para servi-lo, né, com a tribo de José, administrando aqueles que faziam serviços braçais da tribo de José,
E numa certa feita, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalhos forçados pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, veja já Deus trabalhando para fazer a substituição. Cumprir a promessa, porque Deus não falha. Se ele prometeu, pode rachar a terra, abalar o mundo e o céu. Ele cumpre. Uma certa feita, naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta, Aías significa aquele que é amigo de Deus. Salomão significa aquele que vive em paz ou pacífico. Só para esses significados eu relato porque eu gosto desse negócio, não é porque tem alguma coisa a ver, meu Deus, uma profecia, uma revelação, tem nada a ver. É apenas um comentário, só para conhecimento. Então esse Aías apareceu, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou com Jeroboão no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou aquela capa nova e rasgou em 12 pedaços. Não são 12 tribos? Ele rasgou aquela capa em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor. Deus agora vai falar. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão, né, Jeroboão, e dar a você 10 tribos, a um oficial de Salomão. Não foi nem a Roboão. Tirarei o reino do seu filho, do filho de Salomão, e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao filho de Salomão por amor a Davi, para que sempre tenha diante de mim um descendente no trono, ou haja uma luz no trono de Davi em Jerusalém. Aí Deus faz um comentário para Jeroboão. Porque eu lhe digo, depois que Davi pegou Betseba, que não precisava, a possuiu, e Salomão fez o que fez com aquelas 1000 mulheres lá, que é um tipo, tinha que fazer. Nunca mais o reino de Israel se emendou até o Senhor Jesus Cristo. Nunca mais. Entrou profeta, saiu profeta, e nunca mais o reino de Israel se emendou. Até o Senhor Jesus Cristo. Aí Deus disse para Jeroboão: essa fórmula serve para toda a humanidade. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei a Davi, e darei Israel a você. Isso é para você, meu amigo ouvinte, para todas as pessoas, até para os pecadores que comecem a obedecer a Deus, se humilhar a Deus e tudo mais, se arrepender dos seus pecados. É simples, é simples. Tá entendendo? Não precisa estar como barata de parede, não. É obedecer a palavra. Barata de parede de igreja, todo cheio de pecado. Tem aí pastor adulterando, crente enfiado em motel, o diabo a quatro, crente bebendo, crente fumando, aleluia, glória a Deus, Pai do seu irmão, sei lá o que mais, tudo troncho, em desobediência à palavra, e achando que é o dono da verdade. Está aqui, ó. A fórmula é essa. Salomão morre, versículo 43 do capítulo 11, Salomão morre, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Ele ainda teve o gostinho do reino completo. Só que ele foi estúpido. Vê só o que aconteceu. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunidos para o proclamar rei. Assim que Jeroboão, se lembra de Jeroboão, ele fugiu. Salomão tentou matar ele. É porque o tempo não permite. Meu tempo é curto, aí eu estou enxugando, pode ver que eu erro até, tentando falar rápido, eu erro até algumas, como eu falei agora, para não sei o que, rei. E eu tive que corrigir. Mas eu quero deixar isso aí só para vocês saberem.
Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava foragido do Egito, estava foragido de Salomão, do rei Salomão no Egito, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo, então ele e todo Israel reunidos foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou um jugo muito grande sobre nós, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Foi aí que Roboão se ferrou. Ele foi estúpido. Roboão disse: vão embora, daqui a 3 dias vocês vêm, vocês voltam. Daqui a 3 dias vocês voltam. E Roboão foi se consultar com os anciãos, com os mais velhos, aqueles que tinham mais de 60 anos, 50 anos acima, que conviveu com Salomão, que adquiriu, bebeu da sabedoria de Salomão. O povo disse que eu tirasse o jugo pesado que meu pai colocou sobre ele e tal. E aqueles sábios disseram assim: faça isso, seja agradável com esse povo, e esse povo te servirá. Ponto. Roboão foi se consultar com os playboyzinhos, amigos dele. Saiu de lá da audiência dos anciões e foi se reunir com a turminha de festa, de pagode, de passeios, que ele era jovem, ele foi jovem, aqueles amigos dele do passado lá de trás e tal, que serviam, que já estavam no reino, servindo a ele. E os meninos disseram assim: diga assim, ó, diga assim, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. O meu pai, deixa eu pegar aqui para não ficar em minhas palavras. O meu pai, é isso. Meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado. Meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Na Bíblia antiga diz assim: com escorpiões. Meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões, que é o chicote com uma pontinha de ferro, tipo um ferrão de um escorpião. O que é que aconteceu? Rachou, meu velho. O povo disse: que aqui tem nós, o que temos nós com a casa de Davi? Vamos embora, Israel, cada um para as suas casas. Davi que se vire. Aí Roboão ainda preparou 180 mil homens. 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Mas Deus enviou Semaías, homem de Deus, profeta, que disse: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. O povo voltou para casa. Agora me pergunta, se Roboão e Jeroboão fizeram um reino de justiça? Não, todos os dois. Lê aí, gente. Pega aí 1 Reis aí, lê, puxa. Caramba, é tão maravilhoso. Todos os dois levantaram altares a Baal, construíram bezerros de ouro, e Deus caiu em cima deles, só degradou. Eu estou dizendo a você, depois que Davi fez aquilo com Betseba, com Betseba, e Salomão reincidiu, só veio problema. Vai chegar, eu vou continuar na leitura aqui, vai chegar o momento de ser empossado um rei com 12 anos, ou com 9 anos de idade, dado a escassez de homens, de reis, de pessoas para serem empossadas no reino de Israel. Que Deus abençoe vocês. O tempo é curto. O tempo é curto, mas Deus é grande. O tempo é curto, mas Deus é eterno. Shalom Adonai. Deus seja louvado.